Di Maria pode ser reforço do Fluminense? Que história é essa, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Temos também uma ótima notícia para o torcedor do Fluminense que gosta do Fernando Diniz, porque ele não é mais técnico da seleção brasileira, foi demitido da CBF. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Também vamos comentar sobre a novela Luiz Henrique. Parece que para o Fluminense ela tem um final, e a gente vai falar bastante sobre isso, além de interesse de mais clubes no André, nosso volante, clubes que podem até pagar a sua multa rescisória de 40 milhões de euros, a multa altíssima do volante André. Então, cara, muito assunto para a gente falar nesse vídeo aqui. Desde já, eu vou te convidar a assistir até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Fluminense. 4 informações para você nesse vídeo aqui. Peço para você deixar o like. Aqui embaixo do player do vídeo tem o botãozinho do joia. Se você puder clicar, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, trazendo muito conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, todos os dias. Então vamos começar, gente, falando dessa novela, né? O pessoal tava de saco cheio, né? Com razão. Pô, só se fala de Luiz Henrique, essa enrolação para definir. Bom, gente, parece que a novela vai ter um fim, né? O Fluminense está tentando a contratação do Luiz Henrique, fez proposta, né? Chegou a oficializar a proposta por empréstimo do jogador do Real Betis. E aí teve uma informação no começo do dia do jornalista Pedro Gonzalez, lá da Espanha, jornalista espanhol, falando que os empresários do Luiz Henrique se reuniram com a diretoria do Real Betis nessa sexta-feira, também conhecida como hoje, para definir ali o futuro do atacante e que teriam clubes de Portugal e da Itália interessados no jogador, né? Aparecendo esses clubes do futebol europeu interessados no Luiz Henrique. Só que logo depois disso saiu uma informação do GE sobre o assunto. E o GE traz para a gente que o Betis se recusa a emprestar o Luiz Henrique, só quer negociar o atacante caso seja em definitivo. A proposta do Fluminense, né, falo aqui mais uma vez, era uma proposta de empréstimo pelo atacante. Né? O Fluminense pagaria um valor, teria o Luiz Henrique por empréstimo e uma opção de compra ao final do vínculo. O Betis não está disposto a aceitar isso. E aí o valor para contratar o Luiz Henrique em definitivo é um valor bastante alto, gente. Segundo o GE, o Betis falou que só aceita conversar com propostas acima de 18 milhões de euros. 18 milhões de euros, gente, é 95 milhões de reais, é muita grana. O Fluminense não vai fazer esse movimento, isso aqui eu acho que a gente já pode cravar, pagar quase 100 milhões de reais no Luiz Henrique. O Fluminense não vai fazer isso, então o futuro do moleque de Xerém, infelizmente, parece que não será o tricolor, a menos que o Betis mude de ideia, né? O Fluminense consiga convencer o Betis, mas a informação que tem é que o Betis não quer negociar o Luiz Henrique por empréstimo, só topa vender o jogador, só topa negociá-lo em definitivo, e por esses valores vai ficar difícil pro Fluminense. Beleza? Vamos prosseguir aqui no vídeo, prosseguir com as informações, porque eu quero falar agora do volante André, gente. Pois é, o André todo mundo sabe que o André é muito cotado, por assim dizer, para ser um jogador negociado pelo Fluminense nessa janela de começo de ano, né? Assim como o Nino já saiu, fechou com o Zenit da Rússia, já foi até anunciado oficialmente, o André é um jogador que o Fluminense imagina, né? Espera, mas quando fala espera, parece que o Fluminense está afim, mas o Fluminense espera vender o André, né? Entende, faz parte do planejamento essa venda. O clube precisa de dinheiro, o jogador quer ir para o futebol europeu, já é um jogador de seleção brasileira, então a tendência é que ele saia. A gente sabe que vários clubes da Premier League se interessaram pelo André. No meio do ano teve um interesse muito grande do Liverpool, que chegou a fazer uma proposta de 30 milhões de euros, o Fluminense recusou, porque o acordo era manter o André até o final de 2023 para ganhar a Libertadores, para disputar ali os torneios com a gente. Tem um interesse do Fulham bastante antigo também, né? Ali no jogador, eu gravei um vídeo falando sobre isso. O Fulham, segundo o Caio Bloch, tem um teto de 20 milhões de euros para investir, mas caso o João Palhinha, volante, na mesma posição do André, seja vendido ao Bayern, que estava querendo ele, poderia aumentar esse valor e fazer uma proposta pelo André. Mas além desses clubes da Premier League, né, que aparentemente são o principal alvo, digamos assim, do André, caso saia do Fluminense, o jornalista João Brandão, do Lance, traz informação sobre outros clubes interessados no nosso volante. Segundo o jornalista, tem clubes da Arábia Saudita de olho em contratar o André, né? A gente sabe que o futebol saudita está investindo muito dinheiro, o Neymar está lá, o Cristiano Ronaldo está lá, e aí esses clubes têm grana para comprar esse tipo de jogador, esse tipo de destaque. Cabe ver se o André vai topar ir para lá, se o André vai se interessar em ir para a Arábia Saudita e jogar
o sauditão. Segundo a informação do João Brandão, caso um clube árabe chegue e pague a multa rescisória do André, que é de 40 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais, e faça uma proposta de salário alta para o jogador, o que é bem possível também porque esses clubes são endinheirados, essa proposta tornaria aí irrecusável e existe sim a chance do André ir para o futebol saudita nesse ano de 2024. Vamos aguardar as próximas cenas desses capítulos, os próximos capítulos dessa história, dessa novelinha do André, para ver qual vai ser o destino dele, mas muitos clubes se interessando, e é importante frisar, né? O João Brandão, inclusive, frisa isso na notícia, de que não há proposta oficial até o momento pelo André. Teve aquela proposta do Liverpool no meio do ano, mas depois disso, nessa janela agora, nesse pós-Libertadores, por assim dizer, pós-Mundial de Clubes, não há nenhuma proposta oficial pelo André para tirá-lo do Fluminense, apenas clubes interessados, sondagens, etc. e tal, pelo volante tricolor e da seleção brasileira também. A gente vai falar de seleção brasileira nesse vídeo aqui, porque tem informação importante sobre técnico da seleção brasileira e isso respinga, claro, no Fluminense. Mas antes disso, eu quero rapidinho fazer uma pausa aqui para dar uma moral para a galera que está sempre dando moral para a gente aqui, sempre ligada na Central Fluminense. E eu sempre peço, né, sempre convido você que está assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, contando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. E aí a galera chega junto, deixa um comentário, e sempre que eu posso, eu venho aqui em algum vídeo e mando um abraço para a galera. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço para o José, lá do Ceará, para o Jorginho de Bicas, em Minas Gerais, para o Jean Carlos de João Pessoa, na Paraíba, para o Everaldo de Vitória da Conquista, na Bahia, para o José Carlos de Morro do Chapéu, na Bahia, para o Luiz Cruz, lá de São Gonçalo, aqui no estado do Rio de Janeiro, para o Ronaldo, lá da Portuguesa, na Ilha do Governador, né? O Fluminense vai jogar bastante lá esse ano, pelo visto, no Campeonato Carioca, lá pertinho do Ronaldo. Um abraço para ele, um abraço também para o José Maria, do Distrito Federal, Nenzinho, de São Luís Gonzaga, no Maranhão, e para o Alexandre, de Nova Iguaçu. Um abraço para a galera e o convite para você que está assistindo, né? Quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando seu nome aqui em algum vídeo da Central, só deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque essa que eu vou soltar agora aqui é quente, é urgente, é notícia que acabou de sair sobre o futuro de Fernando Diniz, treinador do Fluminense, gente. Pois é, a gente sabe todo o imbróglio que a CBF vive, né? E aí o Fluminense acaba ficando no meio disso desde que o Diniz topou ter 2 empregos, né? E é treinador do Fluminense e interino da CBF. O desejo da CBF era o Carlo Ancelotti, o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, dizia que tinha um acordo com o Ancelotti e o Fernando Diniz chegou com essa pecha de interino por 1 ano para ficar na seleção até o meio de 2024, quando o Ancelotti assumiria a seleção canarinho. Só que aconteceu, o Ancelotti renovou com o Real Madrid, não vai vir para a seleção e ficou aquele mistério, aquela dúvida. Cara, o que vai acontecer com a seleção brasileira agora? Quem vai ser o treinador? Vai ficar o Fernando Diniz? Vai vir outro cara? E aí, no meio de todo esse imbróglio, teve também a confusão lá na CBF, né? O Edinaldo Rodrigues foi afastado pela justiça do cargo de presidente da CBF e criou ali, né, essa confusão, essa indefinição ainda maior. Só que o Edinaldo Rodrigues ontem foi reconduzido à presidência da CBF e hoje já comunicou que Fernando Diniz está demitido da seleção brasileira. Fernando Diniz não será o técnico do Brasil daqui para frente, não será o técnico do Brasil na Copa América a ser disputada nesse ano de 2024. Ele falou com o Mário Bittencourt, o Edinaldo, avisou que o Fernando Diniz agora é exclusivo do Fluminense, não é mais técnico da seleção brasileira. O nome que o Edinaldo Rodrigues quer, né, o favorito ali, o cara que eles estão querendo levar para a seleção brasileira, é o Dorival Júnior, técnico do São Paulo, né? Teve um destaque em 2022 com o Flamengo, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, se eu não me engano, e acabou não renovando lá, foi para o São Paulo e foi campeão da Copa do Brasil de 2023 no São Paulo. Esse é o nome que o Edinaldo Rodrigues quer levar para a seleção brasileira. Portanto, Fernando Diniz está demitido da seleção, e para a gente que é tricolor é uma boa notícia, uma ótima notícia, né? Porque não tem risco do Fluminense perder o Fernando Diniz agora para a seleção, né? A gente sabe que, tendo a possibilidade dele ser efetivado, dificilmente ele ficaria como efetivo da seleção e treinador do Fluminense ao mesmo tempo. Agora que ele saiu, né, vai ficar só como treinador do Fluminense, ele tem contrato até o final desse ano com o Flu, então tem essa tranquilidade aí para o Fluminense se organizar,
com o Fernando Diniz no comando, mais um ano aí de Fernando Diniz no Fluminense, já que foi demitido da seleção brasileira, né? E, cara, vamos prosseguindo aqui, porque tem uma informação muito importante, muito relevante sobre Di Maria, gente. Pois é o sonho de muitos tricolores. Sempre que a gente faz live aqui, todo mundo fala, pô, o Fluminense tinha que trazer o Di Maria. O Fluminense tinha que dar um jeito de contratar o Di Maria, né? Vale lembrar, o Di Maria jogou muito tempo no Real Madrid, é amigo do Marcelo, e a galera fica nesse lobby pedindo essa contratação. O Di Maria atualmente está no Benfica de Portugal e ele tem contrato somente até o meio de 2024 lá e não deve permanecer no Benfica para a próxima temporada. Segundo o Diário Olé da Argentina, o Fluminense fez uma proposta para o Di Maria e o Di Maria teria recusado essa oferta, além de ofertas de Grêmio e Palmeiras aqui do futebol brasileiro. Ele recusou as três, inclusive uma oferta do Fluminense. Só que o Vitor Lessa, nosso companheiro aqui de YouTube, que cobre o Fluminense, jornalista que cobre o Fluminense, traz informação sobre isso. E segundo o Vitor Lessa, o Fluminense nunca fez proposta pelo Di Maria e sequer consultou a situação do atacante. Tá? Então o Vitor Lessa dá uma informação que contradiz essa informação do Diário Olé de que o Fluminense teria feito proposta para o Di Maria e teria sido recusada. Segundo ele, o Fluminense sequer fez consulta à situação do jogador. A gente sabe que o Di Maria tende a ir para o Rosário Central, né? Talvez o clube favorito, digamos assim, para ser o destino dele pós esse contrato com o Benfica. Ele Di Maria, claro, argentino, é cria do Rosário Central, é torcedor do Rosário Central, tem tatuagem do Rosário Central, e em 2024 o Rosário Central vai jogar a Libertadores novamente, né? Estava um tempo afastado, o Rosário volta para a Libertadores de 2024 e tem a possibilidade, portanto, do Di Maria ter esse retorno para casa, por assim dizer, para jogar lá no Rosário. Eu queria muito, tá, que o Fluminense fizesse uma proposta, que o Fluminense tentasse. Di Maria, vai para o Rosário Central daqui a 2 anos. Antes vem aqui para o Fluminense, joga aqui com a gente, joga junto com o Marcelo de novo. Mas, segundo o Vitor Lessa, o Fluminense sequer consultou a situação do jogador, quem dirá, né, fazer uma proposta para contratar o Di Maria. Uma pena, gente, uma pena. Mas é isso, essas eram as informações desse vídeo aqui, muita informação do Flu para você, tricolor. Então, te convido a deixar um comentário sobre todas essas informações. Di Maria seria um bom reforço para o Fluminense? É uma boa a demissão do Fernando Diniz na CBF para nós? Luiz Henrique, o fim da novela, gente. E André, qual seria o melhor destino para ele? Deixa um comentário aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.